A vida de Noêmia nunca foi nada fácil. E sempre que a saudade aumenta, ela relembra de tudo e chora muito. Pequena ainda, Noêmia e seus 6 irmãos trabalhavam já na roça. Mas o pai de Noêmia não era de parar nos lugares, e por isso nunca tiveram assim um lugar fixo. Era sempre assim. No máximo 2 meses numa fazenda e pronto, já saíam. Iam para outro destino. Mais um mês aqui, mais um mês ali. De novo, mudança. O pai de Noêmia realmente não tinha parada. Vivia como cigano. Os pais e seus 7 filhos, Noêmia e 6 irmãos, viviam assim, daqui para lá, de lá para cá. Quando Noêmia estava com 14 anos, apesar de tantas e tantas mudanças, ela a si mesmo se sentia feliz. Afinal, estava junto com sua família, mãe, pai e irmãos. Nessa época dos 14 anos, ela conheceu Pedro. Por sinal, um rapaz que não tinha família, muito solitário. Sozinho. Eles começaram a namorar e se apaixonaram, Pedro e Noêmia. Noêmia, 14 anos. Como Pedro tinha boas intenções, ele resolveu que queria conversar com o pai de Noêmia. Não queria continuar namorando às escondidas e ficou combinado então de quando terminassem o trabalho de mais aquele dia, Pedro iria conversar com o pai de Noêmia. E ele veio, mas com muito medo. Ele veio, mas ressabiado. Não sabia a reação do pai de Noêmia. Mas para surpresa dos dois, Pedro foi muito bem recebido. E quando, todo acanhado, todo tímido, todo sem jeito, pediu a mão de Noêmia, teve a aprovação imediata. E o pai ainda disse que fazia gosto que um dia viesse a se casar e que esse dia não demorasse muito. Afinal, ele conhecia, ele sabia, Pedro era muito trabalhador e um excelente rapaz. Tanto Noêmia como Pedro ficaram assim, pasmos, porque tinham certeza que o pai não deixaria, principalmente pela idade de Noêmia, 14 anos. Eles ficaram surpresos e ao mesmo tempo contentes com a anuência do pai, com a concordância do pai. Agora podiam ser vistos namorando. Não tinha que ser mais escondido. Ele vinha na casa dela e assim tudo estava correndo maravilhosamente bem. Foi numa manhã que Noêmia, como sempre fazia, preparou sua marmita e ficou esperando pelo caminhão que levava os trabalhadores para a roça. E quando este caminhão, levando os trabalhadores para a roça, passou, ela subiu e foi para o trabalho. No final da tarde, voltando naquele mesmo caminhão, com destino agora à sua casa, junto com a sua turma de roça, esse caminhão passou como de costume pela estação de trem da cidade. E foi aí que algo chamou a atenção de Noêmia. Ela até esfregou os olhos para ver, para ter certeza de que ela realmente estava vendo aquilo que ela estava vendo, porque ela não acreditava. Ela não estava acreditando, porque o trajeto do caminhão, seja para ir, seja para voltar, passa perto da estação de trem. Agora voltando para casa, final de mais um dia de trabalho na roça, ela e a turma naquele caminhão, ela vê na estação de trem o seu pai, a sua mãe e os irmãos, todos lá. Noêmia achou estranho, não é possível? Será que meu pai e minha mãe... Não, mas olha lá, todos meus irmãos.
O que estaria a família fazendo na estação do trem, já que ela não sabia de nada, ninguém falou nada, ninguém comunicou nada, ninguém disse nada. Mas todos os irmãos, mais o pai e a mãe. O caminhão então vai passando e ela ainda lá de cima, ela bateu com as mãos na capota da cabine. Sabe, ela bateu com a mão na capota da cabine para o motorista parar. Ela queria descer. Ela queria ir falar com o pai e com a mãe para saber o que estava acontecendo, que os dois estavam lá e mais todos os irmãos. Só que o motorista, ele nem prestou atenção, ele nem imaginou que fosse alguém batendo ali, sabe, que queria parar no meio do caminho. Pensou até que fosse bagunça do pessoal que vem vindo do trabalho, às vezes bagunça mesmo, faz uma farra, e seguiu em frente. E ela batia mais na cabine: para motorista, para motorista. Mas o motorista lá embaixo, nem ouviu. E nem quis também parar por causa das batidas da cabine. Esse caminhão só foi parar, na verdade, no lugar que tinha que parar, para o pessoal descer. Isso há uns 10 minutos lá da estação. Na cabeça de Noêmia, sua família só poderia estar lá na estação de trem para esperar alguém da família. Alguém que, enquanto ela estava trabalhando, avisou que ia chegar. Não é possível. Avisou o pai de última hora, avisou a mãe de última hora. Então foi lá todo mundo, os pais e mais os irmãos. Noêmia então desceu e foi rumo à sua casa. Porque daquele ponto em que o caminhão parava, ela voltava. O caminhão parava, ela ia a pé na casa. E, se fosse o caso, ela até pensou melhor. Já que eles estão lá na estação, eu vou lá para a estação. Eu não vou nem para casa. Entre eu ir para casa, da onde o caminhão deixou todo mundo, a turma, eu vou lá para a estação. Vou lá do jeito que eu tô, tudo bem. Pelo menos vou ver o que está acontecendo, quem é que está chegando, quem é que está vindo. Noêmia então ficou confusa e ficou pensando: vou para casa ou vou para a estação? Vou para casa ou vou para a estação? Ah, mas eu tô toda suada, eu trabalhei o dia inteiro, sabe? Ah, então eu vou para casa e de casa eu tomo banho e vou para a estação. Quer ver que até meu pai e a minha mãe já estão vindo também. Então foi o que ela fez, foi até a sua casa. De lá ela voltaria a pé à estação para se reunir com a família. Mas assim que ela chegou em casa, ela tomou um susto. A porta da casa destrancada. Ao entrar, deparou com a casa vazia. Os poucos móveis que tinham. Os poucos móveis não estavam. Nem panelas, nem caldeirão. Mas o que houve? E nem roupas de ninguém. Apavorada, Noêmia sai correndo, desesperada, com destino à estação de trem. Ela que pensou em tomar banho, ela que pensou em colocar uma roupa limpa não, agora não. Agora, do jeito que ela chegou em casa e viu a casa limpa, sem nada, ela sai correndo com destino àquela estação de trem. Tinha de haver uma explicação. Como a casa vazia, sem mesmo os móveis, sem panelas, sem nada, sem roupas de ninguém. Peraí, o que está acontecendo? E correndo, Noêmia vai para a estação de trem. A verdade é que quando Noêmia conseguiu chegar e quase sem fôlego na estação, ela foi correndo de casa até a estação. Não havia mais ninguém, o trem já tinha passado, o trem já tinha levado todo mundo que estava lá. Mas e meu pai? E minha mãe? E os meus irmãos? Meu pai? Mas cadê meu pai? Cadê minha mãe? Meus irmãos? Aí disseram que todos viajaram, todos foram embora. Mas como foram embora? E eu? Um desespero tomou conta de Noêmia ali na estação ferroviária da cidade e começou a chorar, a gritar. Ela não entendia o que aconteceu, o porquê daquilo. Imaginem, 14 anos, uma menina
E de repente, mas o que houve, meu pai? O que houve, meu Deus? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos foram embora. Junto agora com ela, pessoas tentavam confortá-la. O que está acontecendo? O que está havendo? Quando eu passei com o caminhão, a gente já vai vindo lá da roça, meu pai, minha mãe, meus irmãos estavam aqui. Eu fiquei em dúvida se eu vinha direto ou ia para casa. Fui para casa tomar um banho. Quando cheguei lá, minha casa está vazia. Não tem roupa de ninguém, não tem panela, não tem mão. A casa está vazia. Então eu vim correndo para cá e o trem já foi embora. E meu pai, minha mãe e meus irmãos foram juntos. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que houve, ninguém me falou nada. Simplesmente chorando, sem entender o porquê daquilo, uma menina ainda se vendo abandonada daquele jeito. Como o pai e a mãe, e mais os irmãos, tiveram coragem de fazer aquilo, partiram no trem e deixaram ela para trás. E agora, o que seria da vida dela? Da vida de Noêmia? Chorando, triste, Noêmia que volta para aquela casa, a sua casa. E num canto do quartinho, apenas as suas roupas e de mais ninguém, de nenhum irmão, nem do seu pai, nem da sua mãe, nenhuma roupa de ninguém, nenhum móvel, nenhuma panela, nenhum caldeirão, nada. Apenas suas roupas, inconformada, desorientada, e não achando explicação para que o pai e a mãe fizeram, ela foi atrás de Pedro, o seu namorado, e contou tudo a ele. Pedro, você não sabe o que aconteceu, Pedro. Você não tem ideia. Eu vim do trabalho, da roça, e quando o caminhão passou pela estação, estava lá o meu pai, a minha mãe com os meus irmãos. Eu ainda quis descer, mas o motorista, sabe, pensou que fosse bagunça de nós ali, nem parou nada. Quando eu desci lá no ponto, e eu fui para casa, descobri que minha casa está vazia. Meu pai e minha mãe, aí fui para a estação, eles foram embora, junto com os meus irmãos. Pedro, a princípio, não acreditou. Não é possível. Não é possível, Noêmia, que isso aconteceu. Você está louca? Você acha que eles iam te abandonar e sem dar nenhuma... Mas sem nenhum bilhete, sem nada? Então ele veio com Noêmia até aquela casa. E realmente constatou, abismado a situação, abismado com o que aconteceu, realmente a família toda foi embora. Largou a filha assim, a mais velha, naquelas condições. Esperaram uns dias, quem sabe o pai voltaria. Afinal, todo mundo sabia que o pai não era de ficar muito tempo num só lugar. Então, na cabeça deles, só poderia ter acontecido uma coisa. O pai havia levado a família na frente para outra fazenda, para um outro lugar, e voltaria para buscar a Noêmia. Deu na louca dele de durante o dia ir embora e foi. Só que passaram-se os dias, e a verdade é que nunca mais, nem o pai, nem a mãe, ninguém apareceu. Noêmia tinha sido deixada para trás. Noêmia simplesmente foi largada. Enquanto trabalhava, pai e a mãe e os 6 irmãos foram embora. Mas a vida tinha de continuar. Não adiantava mais nada ficar à espera, porque ela nem tinha ideia de onde o pai, a mãe e os irmãos tinham ido, para onde tinham ido. Lamentando, chorando. Então Pedro, que também não tinha ninguém por ele, uma pessoa sozinha, então resolveu assumir de vez Noêmia e veio morar com ela naquela casa. E aos poucos foram organizando suas vidas. Foram vivendo juntos. Ele sozinho esperava um dia poder namorar, noivar, casar. Namorar já estava, esperava noivar e casar. Agora não, agora precipitou tudo. Ele sozinho e Noêmia sozinha. Aí chegaram até mesmo a pensar: será que o teu pai não aceitou o namoro tão facilmente, porque no fundo não tinha na cabeça vontade de ir embora? Ou aproveitando que você estava comigo, que nós estávamos namorando, ele já diminuiu um filho, largou você
e que nós nos virássemos? Então Noêmia e Pedro começaram a viver juntos. E chega então o primeiro filho. E foram chegando ao mundo eu e meus irmãos. Havia ainda na cabeça de Noêmia um pouco de esperança, mas não passou disso. 2 anos depois, eu já tinha nascido e Noêmia era minha mãe. Mamãe Noêmia, aborrecida com tudo aquilo que os pais fizeram com ela, não quis mais continuar morando naquele lugar. Havia se desgostado muito. E o casal, já com filhos, entre os filhos, saiu de Salto e foi morar numa fazenda na cidade de Indaiatuba. E mesmo assim, de tempos em tempos, ela ia até Salto para perguntar aos vizinhos conhecidos se alguém da sua família tinha aparecido, porque ela não se conformava. Agora já estava vivendo maritalmente com Pedro. Pedro e Noêmia já tinham filhos, mas ela não se confortava. Ela ia, volta e meia, ela voltava para Salto. Volta e meia ia para Salto para perguntar para os vizinhos: mas ninguém apareceu? Nunca meu pai, minha mãe, nenhum dos meus irmãos? Não, nunca. Mamãe Noêmia e papai Pedro trouxeram ao mundo 7 filhos. Nosso pai Pedro foi mais do que um marido para a mamãe. Ele era tudo na vida dela: marido, irmão, pai, grande companheiro. Quando percebia que mamãe estava triste, papai Pedro fazia tudo para ela se alegrar, esquecer o passado sofrido que ela não esquecia. Para nós, os seus filhos, o pai sempre foi bom demais, carinhoso, meigo, muito presente na nossa vida. Só tínhamos ele e mamãe. Nunca conhecemos os nossos avós nem tios, ninguém. E era o pai que sempre preencheu esse vazio nas nossas vidas. Porém, como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco. Infelizmente, em razão de problemas cardíacos, papai Pedro veio a falecer repentinamente. Deu um ataque de coração e o nosso pai morreu, faleceu. Foi um baque. Mamãe, que sem entender nada do que o pai e a mãe dela tinham feito, abandonando ela e indo embora, largando ela para trás, agora já recebe esse impacto de uma morte repentina por parte do papai, que era tudo na vida dela. Foi o papai que, sabe, que com ela foi morar junto, naquele momento desesperador dela, que não tinha mais irmãos, nem pai nem mãe, todo mundo foi embora. Então o papai Pedro foi que deu a ela a segurança, o apoio e constituiu uma família. Agora, de repente, repentinamente, ele falece do coração. Mamãe ficou num estado desesperador. Ela que tinha o papai Pedro como seu grande amor, o seu tudo, ela não se conformava com essa morte. Quando isso aconteceu, ela estava grávida e por pouco não perdeu o caçulinha, que nasceu 15 dias após a morte de papai. Ela já estava grávida, papai morreu, 15 dias depois nasceu o caçulinha. Mamãe sofreu muito. Ela queria tanto que papai Pedro estivesse presente no nascimento do filho, e Deus já o tinha levado para o seu reino eterno. Claro que com esse falecimento de nosso pai, já não bastasse a tristeza em si, mamãe se viu em apuros. Imaginem uma mulher sozinha criando 7 filhos e um recém-nascido. Tanto que com 2 meses do nascimento do caçulinha, lá estava a mamãe trabalhando duro de novo na roça, para não faltar comida dentro de casa. Mas ela, com muita garra, conseguiu dar conta. Hoje, dos 7 filhos, 5 já são casados. Apenas 2 são solteiros e moram na companhia dela. Mamãe é uma pessoa exemplar, honrada e batalhadora. Pois mesmo com a vida lhe impondo tantas tristezas, mágoas, decepções, ela jamais fraquejou. Dentre tantas coisas ruins que lhe aconteceram, algo de muito bom e precioso também veio para amenizar o seu sofrimento.
salvá-la daquele momento desesperador da sua vida, quando foi abandonada pelos pais. Deus colocou em seu caminho Pedro, que viria a ser seu esposo e nosso pai. E, graças ao seu amor por ela, lhe estendeu a mão. Ergueu mamãe do abismo onde ela estava caída, naquela ocasião em que foi deixada para trás, no fatídico dia em que meu avô, minha avó e tios a largaram à própria sorte. Sumiram sem explicação, embarcando naquele trem e sem deixar rastros. Mamãe, no entanto, já perdoou o seu pai, que se chamava Euclides Rael, e perdoou também a sua mãe, Maria das Dores Rael, dos quais nunca mais teve notícias. Quanto a seus irmãos, no caso nossos tios, ela não os culpa de nada, afinal eram crianças, nada podiam fazer, e ela sente saudade de todos. Mas a grande saudade, essa grande saudade que acompanha a mamãe até os dias de hoje, não é nem do pai nem da mãe, e nem dos tios e nem dos irmãos, é de Pedro Marcelino da Silva. Ela não o esquece jamais. Tem sua foto no seu porta-retrato, tem sua foto na sala, no quarto, e sempre enfeitado por flores. Ela sempre ora por sua alma, para que ele tenha o merecido descanso. Não tivesse ele tanto carinho, tanto amor, tanto respeito, o rumo da sua vida poderia ter sido desastroso. Afinal, ela ficou sem eira e nem beira, abandonada que foi pelo pai, pela mãe e pelos irmãos. Mas como ela já estava namorando Pedro, ela foi desesperada à procura de Pedro. Pedro não acreditou, veio com ela comprovar e comprovou, realmente era verdade, tinha sido abandonada. Como se você tem 7 filhos e esquecesse um. E esqueceu mesmo. E ela viu o pai e a mãe na estação, ainda bateu na cabine do caminhão. Para, que eu quero ver o que meu pai e minha mãe estão fazendo aqui na estação com os meus irmãos. Mas o homem não parou. Pensou que fosse bagunça dos trabalhadores que vinham em cima do caminhão. Só foi parar lá no lugar mesmo. E ela em dúvida, vou para casa, vou para a estação. Vou para casa tomar um banho e vou lá para a estação encontrar meus pais, que devem já estar vindo. E quando então ela pegou a casa vazia. Como? Por quê? O que houve? Por que me deixaram para trás? Será que é porque eu já tinha um namorado? Namoradinho, mas que na hora certa, esse namorado assumiu Noêmia. Ele que também era sozinho, acabou se completando com Noêmia, Noêmia acabou se completando com ele e constituíram uma família. Uma família também de 7 filhos. Claro que ela já perdoou o pai, Euclides Israel, já perdoou a mãe, Maria das Dores Israel, dos quais nunca mais teve notícias. Quanto aos irmãos, os tios, ela nem os culpa, porque eram menores que ela. Os pais resolveram ir embora e levaram as crianças e não tinham o que discutir. Agora, a saudade verdadeira, a saudade grande mesmo, é de Pedro Marcelino da Silva. Esse ela não o esquece jamais. Tem sua foto em todos os lugares em que ela pode ter em casa. E sempre com uma flor, e sempre fazendo orações por sua alma. Morreu repentinamente. Morreu do coração quando o caçulinha ainda estava na barriga. Correu até risco de perder a criança. Ele morreu e 15 dias depois nasceu a criança. Não fosse ele, o carinho, o respeito, o amor, o rumo da vida de nossa mãe poderia ter sido muito diferente. Desastroso, porque ela ficou sem eira e sem beira, abandonada pelos pais. Papai, Pedro Marcelino da Silva. Sou eu, Rosângela Rael, da rua Olegário Maciel 211, Vargem Grande Paulista, escrevendo para o programa do Eri Correia, papai, para dizer que nem eu, nem meus irmãos e nem minha mãe esquecemos do Senhor. E ouvindo a história da minha mãe, sabemos o quanto o Senhor foi importante para ela.
Foi naquela hora que ela mais precisou, a mão que se estendeu. Foi o esteio, foi a viga, mestre. Foi o alicerce. Embora jovem, vendo o drama da minha mãe, da nossa mãe, desesperada, abandonada, esquecida, deixada para trás pelos pais, pela família, o senhor papai assumiu a nossa mãe e juntos constituíram uma família. Só que o senhor morreu muito cedo, o senhor partiu tão cedo. Mamãe ainda hoje chora a tua ausência. Em cada foto ela deixa uma flor, sempre está orando, pedindo pela sua alma. Papai Pedro Marcelino da Silva. Sou eu, sua filha Rosângela, aqui da Rua Olegário Maciel 211, Vargem Grande Paulista, dizendo para todo o Brasil, em nome meu, dos meus irmãos e da mamãe Noêmia: que saudade de você! Rádio Capital. Mais uma história que a vida escreveu. E como a vida escreve as histórias, né? Como só a vida poderia escrever. Imagine, um pai e uma mãe pegam os 6 irmãos e vão embora. Largam a mais velha, sem um recado, sem um bilhete, sem nada, simplesmente deixa aí e vão embora. Foi nesta hora que chegou Pedro. E daí a importância desse rapaz na época, homem depois, né? Na vida desta mãe, Noêmia. E por isso ela não o esquece jamais. Perdoou o pai Euclides, perdoou a mãe, os irmãos, porque não. Mas não sente saudade. É mais fácil ter raiva, que não tem, mas seria mais fácil do que saudade. Saudade é de Pedro Marcelino, porque este sim, na hora que ela se viu desesperada, perdida, ele a assumiu. E com ela constituiu uma família. Que saudade de você!